Afinal, o que são os OVNIs abatidos pelo governo dos Estados Unidos? Você está no canal Negociando com a Vida, e é isso que você verá nesse vídeo. Nos últimos dias, foram abatidos 4 objetos voadores não identificados, OVNIs, pelo governo dos Estados Unidos. O último deles foi identificado por caças e derrubado recentemente sobre o Lago Huron. Informou o Pentágono no mais recente incidente desde que o suposto balão de vigilância chinês colocou as forças de segurança norte-americanas em alerta máximo. Foi o 4º objeto voador a ser abatido sobre a América do Norte por um míssil dos Estados Unidos em pouco mais de uma semana. O Ministério das Relações Exteriores da China disse não ter informações sobre os últimos 3 objetos voadores abatidos pelos Estados Unidos. O diretor da Força Aérea dos Estados Unidos, Glenn Van Hert, encarregado de proteger o espaço aéreo do país, afirmou a jornalistas que os militares não conseguiram identificar o que são os 3 objetos mais recentes, como eles permanecem no ar ou de onde vêm. Um pouco preocupante, não? Estamos chamando-os de objetos, não de balões, por uma razão, disse Van Hert, chefe do Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, NORAD, e do Comando do Norte. Van Hert afirmou que não descartaria alienígenas ou qualquer outra explicação. Vou deixar a comunidade de inteligência e a comunidade de contra-espionagem resolverem isso, disse ele. Outra autoridade de defesa, falando sob condição de anonimato, disse posteriormente que os militares não viram nenhuma evidência de que os objetos eram extraterrestres. Por ordem do presidente Joe Biden, um caça F-16 dos Estados Unidos abateu o objeto às 14h42 do horário local sobre o Lago Huron, na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá, disse o porta-voz do Pentágono, Brigadeiro-General Patrick Ryder, em um comunicado. Embora não representasse uma ameaça militar, o objeto poderia ter potencialmente interferido no tráfego aéreo doméstico, pois estava viajando a 6.100 metros e poderia ter capacidade de vigilância, segundo Ryder. O objeto parecia ter uma estrutura octagonal, com cordas penduradas, mas nenhuma carga perceptível, disse uma autoridade dos Estados Unidos, falando sob condição de anonimato. Acredita-se que o objeto seja o mesmo detectado recentemente sobre Montana, perto de locais militares sensíveis, levando ao fechamento do espaço aéreo dos Estados Unidos, disse o Pentágono. Os militares tentarão recuperar o objeto caído sobre o Lago Huron para saber mais sobre ele, declarou Van Hert a repórteres. Ele disse que o objeto provavelmente caiu em águas canadenses. O incidente levantou questões sobre a série de objetos incomuns que apareceram nos céus da América do Norte nas últimas semanas e aumentou as tensões com a China. Precisamos dos fatos sobre sua origem, qual é seu propósito e por que sua frequência está aumentando, disse a deputada norte-americana Debbie Dingell, uma dos vários parlamentares de Michigan que elogiaram os militares por derrubarem o objeto. Autoridades dos Estados Unidos identificaram um balão de vigilância chinês e o derrubaram na costa da Carolina do Sul em 4 de fevereiro. Na sexta-feira, um objeto foi abatido sobre o gelo marinho perto de Dead Horse, no Alasca. E um outro objeto foi destruído em Yukon, no Canadá, no sábado, com os investigadores ainda procurando pelos destroços. A segurança dos cidadãos é nossa principal prioridade, e é por isso que tomei a decisão de derrubar aquele objeto não identificado, disse o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau a repórteres no domingo. No dia 4, os Estados Unidos derrubaram um grande balão chinês, que era uma aeronave civil não tripulada. Os Estados Unidos alegaram que o objeto estaria espionando a região de Montana, que tem um campo de mísseis nucleares. Já a China alega que era apenas um instrumento meteorológico, que fora desviado da rota por ventos fortes. Não sabemos exatamente o que esse balão estava fazendo. Os chineses falam sobre um balão meteorológico. Parece uma explicação meia fraca. Eu não vejo como um balão meteorológico acidentalmente errar vários mil quilômetros para coincidentemente passar sobre um estado onde tem estações nucleares dos Estados Unidos. Tem muitos fatos ainda para serem esclarecidos.
Isso vai demorar e eu tenho certeza que nós teremos, por muito tempo, duas versões diferentes. Diz o professor Kai Eno Lehmann, do Instituto de Relações Internacionais da USP. O secretário de Estado Antony Blinken adiou a viagem diplomática a Pequim por conta da situação tensa criada pelas dúvidas acerca da função do balão. O professor comenta que a ocasião era justamente para dialogar sobre as questões de confiança entre os dois países. Um dos desdobramentos mais problemáticos desse episódio é, justamente, o cancelamento dessa visita, que politicamente é inevitável. Ela tinha o objetivo de tentar criar uma base de confiança entre os dois países. Isso agora não vai acontecer, e enquanto não acontecer, as relações entre os dois lados vão piorar. E então, o que você acha? Existem extraterrestres sobrevoando pelo nosso país? Ou seriam apenas balões espiões da China contra os Estados Unidos? Comenta aí e não esquece de deixar o like. Valeu!